Bom, vamos meditar então na palavra de Deus agora um pouquinho. E eu queria, antes de ler o texto para você, eu queria fazer um exercício aqui com vocês. Um exercício de percepção. Por que de percepção? Porque muitas vezes nós estamos num lugar, mas nós não estamos naquele lugar. Principalmente com a distração das redes sociais, muitos de nós estão num lugar belíssimo, mas o que nós estamos fazendo é fazendo um selfie. Aí depois tudo que você tem do lugar belíssimo, não é uma memória que ficou gravada na sua mente, no seu coração, é um selfie que você só vê parte daquilo. Muitos estão presentes em uma palestra, em um culto, mas a mente deles está voltada para outra coisa. Então eu queria convidar você a fazer um exercício agora de estar aqui. E você que está em casa, de estar aqui conosco. Como? Diga para você mesmo, aquieta meu coração, aquieta minha mente. Vamos prestar atenção no que Deus vai falar conosco. E se você puder, faça o seguinte exercício comigo antes de eu ler o texto. Imagine um vale. O vale é um espaço flat, um espaço nivelado entre duas montanhas, por exemplo. Imagine um vale que poderia ser um vale bonito, poderia ser um vale com flores, poderia ser um vale com riachos, poderia ser um vale com pássaros cantando, com árvores frondosas, poderia ser um vale que inspirasse, poderia ser um vale que promovesse vida, poderia ser um vale que promovesse alegria, aquela sensação de estar embasbacado diante da beleza de Deus. Poderia ser um vale que você voltasse com o coração e os olhos lavados de tanta beleza. Mas não é esse o vale. O vale é um vale de morte, é um vale de tristeza. Vocês estão conseguindo caminhar comigo? Por isso que eu pedi o auxílio da tela. É um vale que não promove inspiração, muito pelo contrário. Ele promove desespero, ele promove tristeza, ele promove angústia, ele incentiva aquele pensamento de que não há mais esperança, ele gera medo, ele instiga em nós insegurança, doenças físicas, emocionais. Porque se os olhos são a janela da alma, uma inspiração por uma coisa como essa não promove na alma humana nenhum sentimento que vai trazer cura, beleza. Esse vale é o vale para onde nós seremos transportados nessa manhã quando nós meditarmos no texto de Ezequiel 37. Esse é o vale em que Ezequiel foi colocado pela mão de Deus, para que ele olhasse a desolação, a tristeza, a morte no ar, e Deus pudesse comunicar com Ezequiel uma mensagem de avivamento, de transformação, porque avivamento, queridos, nada mais é do que trazer vida ao que estava morto. Nós entendemos avivamento em igrejas como algumas sensações e manifestações nossas. Sim, elas acompanham, mas o avivamento é a inserção de vida onde não havia vida. E é nesse lugar que Ezequiel é colocado, e o texto sagrado diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim. Estou lendo Ezequiel 37, começando o versículo 1. Eu prefiro que vocês... Não, por favor, pode deixar só a cena, e eu só leio o texto, eu acho que vai comunicar melhor agora. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que este era enorme, e era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês
e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir o Senhor me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopra dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Os seus companheiros, palavra do Senhor. Você pode dizer amém, querido? Esse é um vale literal, é um espaço geográfico. Mas esse espaço geográfico pode se transformar em uma área existencial facilmente, onde eu e você que está em casa, possamos estar vivendo exatamente as condições de um vale de ossos secos. Uma relação que não inspira vida, pelo contrário, promove a morte. Uma igreja pode estar vivendo uma relação de um vale de ossos secos, onde a sua espiritualidade secou, onde não há mais inspiração, onde não há mais alegria, você como indivíduo. Porque nós podemos viver isso como comunidade, mas você pode experimentar isso na sua individualidade, uma religião que é uma religião morta, uma relação com Deus que é fria, uma sensação de inspiração de Deus que não existe mais. Então, o vale de ossos secos, embora naquela situação do profeta, um espaço real, onde ele foi levado por Deus para perceber, ele foi levado para perceber que a morte, que a destruição, que a dor, que essa assolação pode muito bem alcançar todas as áreas da nossa vida. Mas não é somente morte que um lugar desse nos mostra. Essa cena era também uma cena de um tempo de vergonha e de destruição. Notem, o versículo 37 diz assim, o primeiro, 37:1, a mão do Senhor estava sobre mim, o Senhor me pôs e me levou a um vale cheio de ossos. Versículo 2, ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. A gente sempre prega nesse texto sobre a ressurreição dos ossos, da carne, dos tendões, da formação do povo a partir daquilo que vocês estão vendo. Mas muito mais do que aquilo que vocês estão vendo, tem um conceito por trás. O enterro, o sepultamento naquele lugar do Oriente Médio era muito, muito importante. Vocês se lembram de um dos patriarcas que disse: tragam, depois que eu morrer, os meus ossos de volta e enterre na minha terra. Ver isto não é só sinal de destruição, é sinal de vergonha, de vexame, porque morreram e ficaram expostos ao tempo, porque a sua carne apodreceu do lado de fora. Para um israelita, para um judeu, para uma pessoa do Oriente Médio, ver essa cena não é só dor, não é só ausência de vida, é de vergonha, é de saber que a parte mais importante da vida resumiu-se a ficar exposta ao tempo até que as aves e os animais comessem a carne e a vida fosse exposta dessa maneira.
Os ossos estavam não somente secos, como diz o profeta, mas os ossos estavam muito secos. Não era somente um tempo de destruição, era um tempo de vergonha. Era um tempo de tristeza e de dor. Diante dessa cena, irmãos, Deus mostra para Ezequiel e para mim e para você nessa manhã um segundo conceito. É que diante das impossibilidades humanas, só resta uma coisa, que é a grandeza de Deus. Nós cantamos que não há barreira que o nosso Deus não possa transpor, que não há dificuldade que Ele não possa vencer, que não há muralha que Ele não destrua, e isso tudo é verdade. O nosso Deus é onisciente, Ele é também onipotente, Ele tudo pode, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o importante é saber se nós sabemos da grandeza de Deus diante das impossibilidades, diante dos ossos de vale seco da nossa vida. Porque se você prestou bem atenção, quando Deus disse assim para o profeta: podem esses ossos reviver? O profeta está ouvindo Deus, mas ele não teve coragem de dizer sim. Ele não teve coragem de dizer, é agora que eles vão reviver. Quem se lembra da resposta do profeta? A resposta do profeta foi: ó soberano, tu o sabes. Parece uma resposta de fé, mas pode ser uma resposta de fuga. Parece ser uma resposta de confiança, mas pode ser muito mais uma resposta de timidez, de quem não está certo. Bom, se eu falar que sim e não, errei. Como vocês dizem, deu ruim. Agora, se eu digo, Senhor, tu sabes, está nas mãos de Deus. Mas não é assim que você e eu reagimos diante dos vales de ossos secos da nossa vida, porque é uma impossibilidade. Não tem nada que nós possamos fazer para mudar uma relação que parece que acabou. Não há como trazer de volta uma pessoa que escolheu outro caminho. Não há como reverter uma igreja que está aparentemente morta. Não há como estimular o coração das pessoas a serem bondosos se o ódio tomou conta deles. Então a gente diz assim, só Deus sabe. Podem esses ossos reviverem? Olha para essa cena. Pode voltar a ter vida o lugar de morte? E esse lugar de morte não é só o espaço, pode ser sua casa. Esse lugar de morte pode ser os seus relacionamentos. Esse lugar de morte pode ser as escolhas que você está fazendo da sua vida. Pode. Pode ter restauração no lugar da destruição. Pode voltar a ter alegria no lugar do choro. Compaixão no lugar do ódio. Pode voltar a ter perdão no lugar da ofensa. Celebração no lugar de desespero? Pode. Pode uma igreja reviver? Pode uma família se reorganizar? Mesmo que seja caótica a cena em que estão vivendo? Pode uma comunidade compreender o seu papel de agentes do reino de Deus na terra e não viver em si mesmados? Mesmo numa época que todo mundo busca só o seu bem? Pode ainda? Pode pessoas se amarem quando tem tanta maldade e malignidade estabelecida nos relacionamentos? Podem filhos e pais retornarem à mesa? Podem marido e mulher voltarem para o mesmo leito? É possível? É possível. Ezequiel não teve coragem de dizer, mas ele disse, ó soberano, tu sabes, porque Ezequiel não tinha esperança nos ossos. Ele não tinha confiança nos ossos. Mas a esperança e a confiança de Daniel estava no soberano. Por isso que diante das crises maiores da sua vida, da minha vida, querido, nós precisamos nos apoiar em uma certeza. Ó soberano, tu sabes todas as coisas. Tu sabes todas as coisas. Pode uma pessoa que você fala do evangelho reagir de forma positiva? Pode pessoas terem os seus corações quebrantados? Pode esse mundo que parece caminhar a largos passos para um afastamento de Deus voltar ao Senhor? Podemos experimentar um avivamento sem igual na história? Ó Senhor, tu sabes. Nossa esperança não está nos ossos, não está em nós, não está no nosso aparato, não está no que nós podemos fazer. Nossa esperança está numa manifestação poderosa, como você está levantando o dedo, do Senhor.
Você sabe disso? Você confia nisso? Por quê? Porque Deus faz um convite para uma parceria entre Deus e os homens para promover a vida. Vejam, queridos, deixa a sua cabeça ir para a cena desse lugar comigo. Quando Ezequiel, Deus disse assim, pode haver vida? E Ezequiel disse assim, tu sabes, Senhor, ó soberano. Deus poderia ter respondido, sim, eu sei, e quer saber? Vou fazer uma manifestação do meu poder aqui agora, haja vida. Deus não disse haja luz e houve luz? Deus não disse haja separação entre terra e água e houve? Deus não disse haja e aconteceu em todos os aspectos da criação? Deus não disse haja firmamento que governe sobre o dia, luz que governe sobre o dia e o firmamento que brilha à noite? Deus não disse haja e houve? Por que Deus não poderia dizer mais uma vez haja e houve? Porque, queridos, no processo de promoção de vida aqui na terra, ouça o que eu vou te dizer agora, no processo de promoção de vida aqui na terra. E quando eu digo promoção de vida, eu digo o seguinte, é dentro de casa, é em relacionamentos, é em uma igreja, é em uma comunidade. Eu não estou falando de coisas abstratas, eu estou falando de coisa muito concreta, eu estou falando de coisa muito do dia a dia, para promover vida nesse casamento, para promover vida nessa criação de filhos, para promover vida nessa família, para promover vida aqui na terra, Deus nos chama para fazer parceria com Ele. Você entendeu o que eu disse? Veja, Deus não disse assim, haja, como Ele já fez. E ouve. Deus vira para o profeta e diz, então profetiza vida sobre esses ossos. Profetiza que haverá ajuntamento de osso com osso. Profetize que haverá tendões colocados sobre eles. Profetize que haverá carne sobre esses tendões. Profetize que haverá pele sobre esse corpo. Profetize. Deus nos dá o privilégio de sermos cooperadores no processo de promoção de vida, queridos. E se cada um de nós entendesse isso. Ezequiel se colocou como um despenseiro da graça de Deus. Vejam, o que falta hoje nos nossos ciclos não é necessariamente mais coisas, o que falta são mais pessoas que se posicionam como despenseiros da graça de Deus para promover vida. São mais homens e mulheres que fazem isso na sua família. São mais homens e mulheres que fazem isso nos seus relacionamentos. São mais homens e mulheres que fazem isso em uma igreja. Deus disse para Ezequiel, pode haver vida. Você olha para uma comunidade morta, você olha para uma família se destruindo, você olha para suas finanças acabando, você olha para os seus relacionamentos não tendo mais para onde ir, você olha e vê uma sociedade que é antagonista a tudo que é a mensagem da cruz, você olha e diz assim, pode haver vida. E Deus diz assim, então seja meu parceiro e vamos promover vida. Profetiza. Deus não profetizou, Deus não disse, Deus não falou, vai acontecer. Deus disse o seguinte, então Ele me diz, profetiza a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Irmãos, o que nós precisamos muito mais hoje, é de homens e mulheres que se levantem, entendendo que Deus quer formar conosco uma parceria para promover vida nessa terra. E quando eu digo vida nessa terra, eu vou do ambiente mais micro ao ambiente mais macro. Eu vou da família nuclear a toda uma cidade, a um país. Mas notem que na parceria que Deus nos convida, e nós somos tendenciosos a isso, facilmente nós podemos entender ou perder de vista o nosso papel. Tem o nosso e tem o de Deus. Olha para o texto depois, eu estou passando rápido sobre o texto por causa do nosso tempo. O homem Ezequiel viu e profetizou como lhe fora ordenado. E os ossos saíram de um lugar para o outro e começou um barulho de chocalho. Imagina aqueles ossos secos se juntando. E o texto é tão gráfico, que é tão literal, que os ossos foram batendo um com o outro e aquilo promoveu um ruído. E ele olhou e viu cabeças se juntando com partes do corpo, e ossos da perna, e os pés se formando.
E veio os tendões, veio a carne, veio a pele, e ficou de pé um exército. Mas tinha vida o exército? Não tinha vida, porque essa é a parte de Deus. Só que nós imaginamos, por isso que eu disse para você, é muito comum nós invertermos o papel. A coisa em casa está horrível. Aí você vai para o joelho e orar para Deus salvar o seu casamento, por exemplo. Você tem que orar? Tem que orar. Mas será que Deus não está falando assim, levanta e profetiza? Levanta e profetiza. Seja você promotor de vida. Seja você promotora de vida. Nos relacionamentos. Em tudo. Você tem que orar. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse ponto. Mas Deus nos convida para sermos proativos. Para falar para osso, junta. Mas e aí, vai ter vida? Não sei, minha parte é mandar juntar. Minha parte é ir lá e falar perdão. A minha parte é dizer eu te perdoo. A minha parte é fazer o que me cabe. Nessa parceria onde a grandeza de Deus se manifestará nas impossibilidades humanas. E aí, quando está tudo de pé, Deus diz assim, agora profetiza ao Espírito. Deus deu o privilégio a Ezequiel de dizer, vai haver vida. Deus deu o privilégio a Ezequiel. Você pode dizer amém, querido? Deus deu a Ezequiel o privilégio de dizer, não é só um exército de zumbis. Vai ter sorriso no rosto. Vai ter barulho de canto. Vai ter gente, vai ter menino correndo. Vai ter barulho de vida, de família. Então ele diz que ele profetiza e Deus faz soprar o Espírito, irmãos. Irmãos, só Deus pode soprar o Espírito. Assim como no Gênesis, Ele forma o ser humano e sopra nas suas narinas o fôlego da vida. Eu não sei se você sabe que a palavra hebraica para espírito e vento é a mesma, a raiz é a mesma, ruach, é a mesma palavra. Deus sopra, é a brisa, é ar, mas é o Espírito que entra e que dá vida. Então nós, diante de tudo isso, quando Deus nos convida a ser parceiros, nós profetizamos a vida através de palavras e de ações, mas nós confiamos e dependemos que o avivamento só pode vir se Deus soprar o Espírito. Em casa, na igreja, porque avivamento não é só igreja. Avivamento é vida de Cristo em cada pessoa que se manifesta coletivamente nos nossos ajuntamentos. Por isso, queridos, o que nos transforma, presta atenção, é a palavra de Deus e não o ambiente religioso. O que Ezequiel fez? Proferiu a palavra de Deus. Proferiu a palavra de Deus num ambiente de ausência total de esperança, de antagonismo, sabe, resistências. A gente fica pensando, será que um povo resistente como esse vai ouvir? Será que um marido teimoso como esse vai ouvir? Será que uma mulher difícil como essa vai ouvir? Será que adolescentes que se cortam sem nenhuma razão aparente, que querem escolher um outro caminho diferente na sexualidade, que querem fazer escolhas autodestrutivas, será que é possível o ambiente religioso mudar? Não! Não é! Por isso que muitos pais dizem, eu levo meu filho na igreja desde pequeno. Por que ele fez essa escolha? Às vezes o casal diz, nós casamos em uma igreja, frequentamos a igreja como casal, hoje nós estamos escolhendo caminhos diferentes. Por quê? Porque, sabe o que falta? A manifestação da palavra e do sopro de Deus, queridos. E que a gente se posicione diante de antagonismo, de mudanças socioculturais, da politização que toma conta do nosso mundo, diante das inclinações contrárias, dos desejos que parecem estar cada dia mais à flor da pele, de uma apatia geral. Sabe o que nós precisamos fazer? Voltar a pronunciar a palavra de Deus. Hoje eu vejo os cristãos muito mais desejosos de fazerem cursos de coaching, de autoajuda, do que e nada ruim, se essa é a área que você quer andar na vida, mas presta atenção.
Existem duas coisas diferentes que eu e você precisamos entender. Que o estímulo humano, que a instigação do desejo de crescimento e autotransformação tem limite, queridos. Então você entender que você tem potencial, você entender que você precisa se desenvolver, maravilhoso. Mas não em detrimento de você abandonar o que a palavra de Deus te ensina. Nós somos o povo da palavra, nós não temos força em nós mesmos. Maldito o homem que confia no homem e põe no braço mortal a sua confiança de vida. A nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor. E nós precisamos promover a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é ouvida, e Deus sopra o Espírito, querido, ela vai gerar vida. Diante de um mundo desse jeito, o que nós precisamos é pronunciar a palavra de Deus. A palavra de Deus nas nossas amizades, a palavra de Deus nos nossos relacionamentos, a palavra de Deus sobre as nossas empresas, a palavra de Deus sobre os nossos desafios. Pode, por acaso, esse vale voltar a ter vida? Profetiza a palavra de Deus e você verá que Deus pode te chamar para uma parceria, e dessa parceria pode haver vida e vida em abundância, porque é isso que Jesus faz. E por último, há a parte que Spurgeon falava muito. Spurgeon falava assim: Senhor, aliás, tem um quote dele que diz assim: as igrejas que estão morrendo, eu vou ler traduzindo aqui para vocês, podem certamente ser reavivadas pela pregação da palavra, acompanhado do sopro do vento dos quatro cantos. Ele está falando de forma metafórica do Espírito. Oh Lord, oh Senhor. Deixa eu ler essa frase em inglês porque ela é bonita. Oh Lord, send us such revival now, for many of thy churches need them. Oh Senhor, envia o seu avivamento agora, porque muitas das suas igrejas precisam disso. Amém, querido? Vejam, aí vem a parte da oração. Profetiza ao Espírito. Ore por tudo. Ore o máximo que você puder. Mas não dobre o joelho para orar e omita a sua parceria de levantar e ser profeta de Deus. Faça o que está nas suas mãos e faça tudo o que tiver nas suas mãos. Mas quando chega na parte que é só a grandeza de Deus que pode resolver, ore e diga para Deus, inclusive, o seguinte: Senhor, minha parte está feita, mas não gera vida. A minha parte está pronta, mas não promove vida. Então agora, Senhor, sopra o vento do Espírito, sopra aquilo que só o Senhor pode soprar. E Ezequiel ora e levanta. Os ossos se organizaram conforme a profecia de Ezequiel, mas a vida só veio depois que Deus soprou o Espírito. Nós podemos nos organizar, queridos. Nós podemos criar as melhores escolas. Nós podemos ter as mais perfeitas escolas e as igrejas, perdão. Mas se Deus não soprar do Espírito, não tem vida. Tem osso que se juntou com osso. Tem aparência de ajuntamento. Nós podemos ter casas abastadas de tudo aquilo que o ser humano pode desejar. Nós podemos ter famílias satisfeitas nos seus mais profundos desejos. Nós podemos realizar os nossos sonhos que pareciam mais distantes. Mas se Deus não soprar do Espírito, não tem vida nesse lugar. Não tem vida nesse lugar. A vida veio somente quando Deus soprou. Nossa necessidade mais pungente hoje, qual é? Entender que Deus nos chama para uma parceria. Nós precisamos abandonar esse pensamento evangélico de que nós estamos aqui para Deus fazer tudo, queridos. Sabe, quando você pensa numa favela que pode ter vida, e a gente dobra o joelho e ora e pede para Deus: Senhor, tira a violência daquela favela, traz vida para aquelas crianças. Eu acho que Deus olha e fala assim: mas a minha parte é a sua, qual que é? Entra lá, leva vida, seja um voluntário. Você quer vida na sua igreja e você ora para a sua igreja ter vida. E Deus pergunta assim: mas e você? Vai lá, seja profeta, profetize vida,
cuide de uma criança, faça uma coisa como um adolescente, abençoe as pessoas, vá. Mas eu não consigo, você diz, Deus diz, eu sei que você não consegue, mas a minha parte eu vou fazer através de você. Você está entendendo, querida? E aí Deus sopra do Espírito e vem, porque nós oramos. Então eu queria fazer um desafio à nossa comunidade hoje. Um desafio que se desdobra em duas partes aqui. Primeiro é convocar você para ter coragem. Porque veja toda a cena de novo na sua mente. Ezequiel foi levado por Deus para um meio do vale de ossos secos. Irmãos, você pode não perceber, nós estamos num lugar belíssimo. A gente dirige por estradas paradisíacas. Eu não sei, eu sou meio apaixonado com essas coisas assim. Talvez você fale, aqui passou. Um dia eu falei isso para um cara, ele falou assim, onde é que você vê essas coisas? Eu falei, no mesmo lugar que você passa, o caso é que seus olhos estão fechados, o meu está aberto. Depois você vê cada árvore linda, você vê lagos, você vê cores diferentes no céu, não é verdade? Você vê as coisas mais... Você pode dizer, nossa, isso aqui é o paraíso. Mas você pode ter certeza que muitos e muitos e muitos de nós estamos no meio de um vale de ossos secos. Um vale de dor, de tristeza, um vale de desencantamento. Do lado de cá, agora mesmo nós vamos ter um momento de intercessão entre os dois cultos. Porque já há muitas semanas o nosso segundo culto de adolescentes é dificílimo. É dificílimo, e a partir de hoje nós vamos estar orando, porque nós estamos profetizando vida sobre aqueles meninos, mas nós vamos estar também de joelhos dobrados no intervalo entre um culto e outro, orando por esse segundo culto e pedindo ao Senhor para que Ele sopre o vento dEle sobre a vida daquelas crianças. Mas antes de pedir para o Senhor, nós nos levantamos e nós estamos profetizando. Mas eu queria te desafiar a levantar-se hoje e profetizar, querido, vida! A partir da sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua existência de modo geral, na sua comunidade de fé que é a igreja. Levante-se, porque Deus levou para mostrar que tem. Nós temos gente enlutada. Nós temos gente que não sabe o que vai fazer da vida. Nós temos pessoas pensando em tirar a vida. Nós temos, quando eu digo nós temos, não é a New Life, é todo ambiente, mas por que não aqui também? Levanta. Profetiza a vida. E depois de profetizar a vida, bate os seus joelhos no chão, querido, e clama ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, envia o vento. Queria fazer esses dois desafios a você, a ser um profeta do Senhor Jesus. Abre a palavra. Eu não sei se vocês sabem, nós mistificamos o sentido da profecia e nós distanciamos a profecia do seu sentido real. Hoje, para nós, um profeta é aquele que fica falando coisas da vida dos outros. É quase como se fosse assim, quero ofender ninguém, mas quase como se fosse um vidente. Não, Deus revela coisas? Claro que revela. Claro que revela. E Deus usa um para revelar para o outro, e o Espírito de Deus vem e faz do jeito que Ele quer, está certíssimo. Mas o profeta, no sentido bíblico, é aquele que promulga a palavra de Deus. O profeta não é você se levantar só no seu lugar e falar uma coisa da pessoa que está do seu lado. Deus pode usar isso, é um dom de revelação. Deus pode encher uma pessoa do espírito, de entendimento, de coisas que nós não estamos vendo. Deus pode usar um irmão ou uma irmã para falar comigo e com você. Deus pode, Ele é Senhor. Mas o profeta levanta e prega a palavra de Deus. Porque, irmãos, é ela que gera vida, e se ela não gerar, nós vamos ter um exército morto. Morto na consciência, morto na compreensão, morto na capacidade de gerar vida. Porque isso não está em nós. O único que pode dizer haja é o Senhor Criador dos céus e da terra. Mas a mim e a você compete bater os joelhos no chão e dizer: Senhor, fale, haja, por favor. Senhor, fale, haja, para a tua honra e a tua glória. Senhor, fale, haja, hoje. Levante diante do vale de ossos secos que se estabelece na vida de pessoas e talvez na sua própria vida hoje. Se levante como um dispenseiro da graça de Deus e diga: eu profetizo sobre isso a palavra de Deus. Eu profetizo amor sobre o meu casamento.
Eu profetizo bondade sobre as minhas atitudes. Eu profetizo, vai profetizando, falando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz isso, que nós devemos nos amar de forma intensa e sincera e fiel e pura e correta. E quando você vai profetizando a palavra de Deus, você está aceitando o desafio de que essa relação difícil, você precisa ter uma conversa com a pessoa. Você precisa de ir lá bater na porta. Você precisa ligar. Você precisa chamar para a mesa do café. Você precisa ser transparente. Você precisa ir lá estender a mão. Você precisa ir lá e dizer perdão ou eu te perdoo. Porque não se esconda de trás da onipotência de Deus. Porque Deus levou Ezequiel para o vale para que ele fosse participante. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor, e quem sabe você pode, junto comigo nessa manhã, feche os seus olhos e faça a mesma viagem que eu te convidei a fazer na sua mente no início desse culto. Um vale. Que vale você vê na sua vida? Esse é um vale de tristeza, de dor, de angústia, de dissabores, de desespero, de choros, de lágrimas que correm, às vezes as pessoas não veem. Que vale você vê? É um vale escuro, é um vale de não saber. Que vale você vê? Mas que vale ele pode se transformar? E eu imagino que naquele mesmo lugar que quando Ezequiel chegou, seus olhos e o coração ficaram em choque da cena de morte, quando começa a vir osso e juntar com osso. E agora eu queria que você pudesse perceber isso nesse vale que você percebeu da sua vida, que pode começar a haver transformação, amém, querido? Pode começar a haver mudança, pode começar a vir um osso lá do canto e juntar com o de cá. As coisas podem começar a encontrar lugar, as coisas podem começar a encontrar significado de novo. Que vale você gostaria de ver? Você gostaria de ver um vale que inspirasse, que quando você olha, o coração e os olhos se enchem de alegria? Você gostaria de ver um vale de justiça, de bondade, de paz? Você gostaria de ter isso que a Carol está cantando ali, ó, esperança que restaura? Ó Espírito de Deus, vem e sopra dos quatro cantos, Senhor. Vem, Espírito do Senhor, e sopra dos quatro cantos, para que esse vale, Senhor, possa ter vida nele, para que não haja apenas organização, para que não haja apenas estruturação, mas para que haja vida, Senhor. Senhor, o vale chamado as nossas crianças, sejam nossas biológicas ou nossas por amor a irmãos, a amigos. Você pode dizer, haja vida sobre elas, querido. Sopra do teu Espírito, você pode dizer, sopra do teu Espírito, Senhor. Sobre as crianças, adolescentes, jovens, sopra do teu Espírito, Senhor.
Sopra do teu Espírito, Senhor. Sobre os casamentos, você pode dizer: sopra do teu Espírito, Senhor. Sopra do teu Espírito, Senhor. Porque nós profetizamos quebrantamento no coração de cada um de nós para lidar com os problemas. Nós profetizamos flexibilidade, nós profetizamos perdão que será liberado e será aceito. Nós profetizamos que as feridas do passado podem ser cicatrizadas, ó Deus. Nós profetizamos que a mão que feriu pode agora dar amor. Nós profetizamos que a língua que falou palavras duras pode agora falar palavras que levantam, que cuidam, que abençoam, Senhor. Nós profetizamos que a tua palavra encontrará espaço no coração dos teus filhos, e eles se levantarão como despenseiros da maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus. Agora sopra do teu Espírito, Senhor. Sopra do teu Espírito, Senhor. Senhor, eu oro para que cada irmão e irmã aqui, distante, que ouviu essa palavra, possa agora se ver como quem foi levado numa cena, não num lugar, numa cena, levado pela mão do Senhor, pelo teu Espírito, para entender o seu chamado de proferir vida, de ser agente de vida, de ser promotor de paz, de ser agente de relações melhores. Deus querido, obrigado. Obrigado pelo poder do Senhor que se manifesta através da fragilidade humana. Pelo poder do Senhor, ó Deus, que nos convida para uma parceria, que é o Senhor mesmo que nos habilita, porque quando olhamos para o vale e dizemos é impossível para nós, o Senhor diz: profetiza só. Senhor, nossa confiança, não temos esperança nenhuma nos ossos, Senhor. Nossa esperança está naquele que pode fazer vir tendões, carnes, peles sobre os ossos, mas muito mais, muito mais, muito mais. É aquele que pode trazer vida. Pai, nós oramos pelas famílias aqui da New Life Church, de quem está hospitalizado, de quem está enfermo em casa. Nós oramos por cura, pedimos ao Senhor, pedimos bênção sobre essas famílias. Oramos por famílias que estão enlutadas nessa manhã e pedimos ao Senhor que o Senhor sopre ali, Jesus. Mas que o Senhor sopre através de nós também, levando um abraço, estando perto, chorando com quem está chorando, celebrando com quem está celebrando. Que o Senhor se faça, mas o Senhor se faça através de nós, Senhor. Eu levanto as minhas mãos sobre vocês, queridos, eu os abençoo em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo sobre a sua vida a palavra do Senhor, o que a palavra do Senhor diz a seu respeito. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante a sua face e te dê a paz. Eu profetizo a palavra e oro para que o Senhor sopre sobre você vida. Louvado seja o nome daquele que é o Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome daquele que foi chamado de o soberano Senhor. Porque o Senhor encerra o seu diálogo com Ezequiel dizendo várias vezes: e assim o meu povo saberá que eu sou o Senhor. Que você saiba que só Deus é o Senhor. Deus te abençoe, querido. Enche o seu coração da presença dEle. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.